Olá, boa tarde. Quarta-feira, 13 de julho. Começamos o NT Sul de hoje com a triste notícia sobre a morte da mãe do PM cachoeirense. Para você relembrar o caso, o policial Luiz Carlos Gomes da Silva Filho foi morto a tiros na semana passada em Porto Alegre durante uma abordagem mal sucedida. A mãe do PM morreu ontem de manhã em função de uma parada cardíaca. Silvarina Azambuja da Silva, de 67 anos, se sentiu mal na noite de segunda-feira, foi atendida no Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul e, depois de medicada, foi liberada. Ontem pela manhã, ela se sentiu mal novamente, foi levada ao HCB, mas não resistiu e morreu por volta das 11 horas da manhã. Ela deixa o esposo, Luiz Carlos Gomes da Silva, e 5 filhos. A cada 11 minutos, uma mulher é vítima de violência sexual aqui no Brasil. Porém, são estimados apenas 35% dos casos, já que a maioria das vítimas não denuncia por vergonha ou medo. Por causa de números como estes, a OAB do Rio Grande do Sul promoveu um debate sobre a cultura do estupro e a violência contra a mulher. A expressão ainda cria estranheza. Cultura do estupro? Como é que pode isso ser uma cultura? Mas é porque está enraizada em uma sociedade, visível em anúncios publicitários, em comentários na internet, em expressões repetidas em ruas, escolas e escritórios. No Brasil, a maioria dos estupros nem sequer entra nos registros oficiais. As vítimas, principalmente crianças, permanecem invisíveis. Se chama isso de cifra negra, os crimes que não são registrados, né? Nos crimes sexuais, essa cifra negra é imensa, por vários motivos, né? Principalmente porque a vítima sempre é julgada, é condenada, ela é julgada pela sociedade, pela família, muitas vezes ela é culpabilizada. E quando acontece no âmbito da família, esse abuso, são inúmeros os fatores que ainda impedem que isso venha à tona. Por vezes, a própria família oculta aquele fato. A cultura do estupro estimula muitas outras violências, a ponto de o Brasil ser um dos 5 países onde mais se pratica o feminicídio, segundo um estudo da Organização Mundial da Saúde, realizado em 83 nações. A cultura do estupro, além de menosprezar e diminuir a mulher, ela acaba criando também aquela expectativa de que ela não vai ser acolhida como ela deve ser, relatando uma situação dessas. Então, por isso que os nossos números muitas vezes não correspondem ao que a gente tem no mundo, né? Se as vítimas não fazem registro na polícia, como poderão recorrer aos tribunais para ver seus agressores punidos? É necessário também desmitificar a cultura do estupro para os advogados, que fazem a ponte entre vítimas e justiça, diz essa especialista. A OAB, ela trabalha principalmente sobre 3 pilares: o advogado, a advocacia e a cidadania. E dentro deste pilar cidadania, as questões de violência contra a mulher são muito trabalhadas, é um dos nossos objetivos, um dos principais objetivos. Então, claro, se não houver um debate entre toda a classe sobre as questões de violência contra a mulher, como iremos então prevenir e combater essa violência? O telefone para denúncias de violência é o 180. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas todos os dias da semana. Uma comitiva composta pelo prefeito Neirão Viegas, o deputado José Otávio Germano, o reitor da UFSM Paulo Burman e o presidente da Comissão Comunitária Pró-UFSM João Ricardo Tavares estão em Brasília para uma reunião com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. O objetivo do encontro é tratar sobre a abertura de concurso para compor o quadro de funcionários da universidade. E como o campus da UFSM Cachoeira do Sul é o assunto principal deste encontro, eu vou conversar um pouquinho com o professor José Mário sobre a expectativa com relação aos resultados desta pauta junto ao ministro. Boa tarde. Boa tarde. É bastante interessante e importante esta reunião em Brasília, digamos assim, decisiva para o ano 2006 do campus Cachoeira do Sul, uma vez que temos uma reunião específica em Brasília com a Casa Civil,
com um grupo representando todas as forças regionais da própria universidade, para tratar de assuntos muito estratégicos, importantes e necessários para o campus Cachoeira do Sul, ou seja, tratar de vagas docentes, vagas para técnicos administrativos e liberação de volume de recursos para a continuidade da construção do campus. E qual é a situação de Cachoeira do Sul com relação a concursos, com relação a profissionais? Nós temos um déficit desde o ano passado que o MEC não repassou 26 vagas para docentes relativas às vagas de 2015. Então, nós entramos agora esse ano muito preocupados com relação ao início do segundo semestre, agora em agosto de 2016. Conseguimos, junto à reitoria, num remanejo interno das vagas da universidade, conseguimos 9 vagas para concursos para novos professores para agosto de 2016, que é um número aquém da necessidade nossa de professores para ainda este ano. Então, estamos com todos esses concursos em andamento, esses 9 concursos, inclusive hoje do campus tem concurso em andamento, mas esses 9 vagas, novos professores, não é suficiente ainda. Então, precisamos urgentemente, por isso que é estratégica essa reunião em Brasília, para que realmente o MEC libere essas 26 vagas de docentes do ano passado, para que possamos normalizar o segundo semestre de 2016 e, especialmente, bastante preocupante para o primeiro semestre de 2017. Haverá, professor, alguma articulação em torno da construção do campus, da liberação de mais recursos? Sim, nós estamos com o campus, com as construções em pleno andamento, mas entendemos e já conversamos várias vezes com o nosso reitor, e ele tem buscado em Brasília, agora essa reunião estratégica também vai tratar fortemente disso, liberação de um volume maior de recursos para as obras do campus. Ou seja, as obras que estão em andamento estão num ritmo bom, mas eu preciso licitar mais obras, licitar acesso ao campus, licitar arruamentos, licitar outros prédios, laboratórios, professores, RU, além daqueles que já estão em andamento. Então, é muito estratégico que nós tenhamos liberado aquela verba destinada na LOA, na lei orçamentária deste ano, que nós tínhamos 20 milhões para Cachoeira do Sul. E muito pouco dessa verba efetivamente chegou para Cachoeira do Sul em 2016 e já estamos começando a gastar o segundo semestre do ano. Isso é preocupante. Ou seja, passando o ano e nós com pouco recurso para as obras. Regularizar a situação é a meta. Exatamente, ou seja, nós estamos acelerando as obras lá, mas só aquelas obras não nos permite fazer uma transferência consistente de todo o corpo que nós temos aqui em Cachoeira do Sul, aqui na cidade, já sediados em 3 prédios na cidade. Nós precisamos urgentemente dar início a outras obras e acelerar essas em andamento para que a gente consiga levar, se não todo, uma boa parte do campus já para o fim do ano que vem. O mundo nunca mais foi o mesmo com a massificação da internet. A rede mundial mudou a nossa maneira de pensar, de estudar, de trabalhar e consumir mídia. Mesmo assim, um dos grandes desafios da sociedade é promover uma inclusão digital justa e sustentável. Na Fiergs, em Porto Alegre, um fórum está debatendo os desafios da rede no Brasil e no mundo. Celulares, computadores, tablets. Encontrar pessoas nas ruas e nos locais públicos conectadas à internet é cada vez mais comum. Afinal, ela é sinônimo de trabalho, diversão, redes sociais e informação. A sua utilidade é inegável. Mas será que essa é a realidade para a maioria das pessoas? Apesar da sua crescente importância, 51% das pessoas ainda não utilizam a internet no país, segundo a Pesquisa Brasileira de Mídia 2015. Entre os usuários com ensino superior, 72% usam a web todos os dias. Mas entre as pessoas com até a 4ª série, o número cai para 5%. Os dados mostram que é preciso buscar formas de diminuir a desigualdade de acesso. Regiões mais desassistidas do país certamente não têm acesso à internet tão adequado quanto acontece nas capitais, e mesmo dentro das capitais ou grandes cidades, se a gente olhar para bairros diferentes, o acesso à internet também é muito diferenciado. Bairros onde a população tem um maior poder aquisitivo certamente tem a oferta de serviços mais apropriada do que em bairros com um poder aquisitivo menor. O Marco Civil da Internet, em 2014, estabeleceu o acesso à rede como essencial para o exercício da cidadania.
E o cumprimento desse preceito passa pelo desenvolvimento de políticas públicas. De modo que objetivos, de universalização, ou seja, que o acesso à internet esteja disponível a todos, como está previsto no Marco Civil da Internet, que isso de fato aconteça, porque hoje no Brasil nós temos uma insuficiência de infraestrutura, considerando a demanda por redes de alta capacidade, A democratização da internet está sendo discutida no 6º Fórum da Internet no Brasil, que acontece em Porto Alegre. Entre os temas debatidos, por exemplo, está a questão sobre o fim da internet ilimitada, que é a suspensão do serviço quando o consumidor atinge o limite de dados. Um assunto polêmico que ainda não tem solução. Será que é possível a gente prever planos de negócios que, ao final da franquia, bloqueie o acesso à internet para os cidadãos brasileiros, tendo em vista o que está disposto, os direitos que estão expressos no Marco Civil da Internet? Ao final do encontro, será feita uma compilação dos debates e o resultado vai ser apresentado como a versão brasileira sobre o assunto no Fórum Internacional em dezembro, no México. Nós vamos para o intervalo agora 12h13, e a seguir você vai ver: Operação Transfer apura fraudes em licitações da Prefeitura de Cerro Branco na região central do estado. Um empresário do município foi preso ontem. E estamos ainda empreendendo esforços no sentido de cumprir um segundo mandado de prisão, direcionado a um vereador também daquela municipalidade, que está sendo investigado pela Procuradoria de Prefeitos em razão de ligações com crimes que, em tese, teriam também o prefeito de Cerro Branco como suspeito. Segundo as investigações, fraudes licitatórias ocorrem na região pelo menos desde 2014. Estamos de volta ao vivo agora 12h17 pelo horário de Brasília, e o dinheiro é o maior motivo de briga entre casais, na opinião das mulheres. Pelo menos é o que mostra uma pesquisa feita pelo SPC Brasil, o Serviço de Proteção ao Crédito. Um levantamento realizado em todo o país mostra que 37,5% das mulheres casadas apontam que a forma como os cônjuges gastam o dinheiro é motivo de desentendimento, o que coloca essa situação no topo da lista das causas citadas. Em segundo lugar, aparece a falta de dinheiro, lembrada por 31,5% das mulheres entrevistadas. Essas razões ficam à frente de outras, como a divisão das tarefas domésticas, ciúmes, a forma de educar os filhos e até de bebidas e cigarros. A pesquisa também indica alguns problemas causadores dessas brigas. 3 em cada 10 mulheres entrevistadas admite ter o hábito de esconder compras que realizam dos maridos, principalmente de roupas, sapatos, cosméticos, mas também de comida. O documento revela ainda que os itens com que o público feminino mais gasta são roupas e calçados, seguidos por produtos para o cabelo. Itens para o cuidado da casa, perfumes e alimentação fora de casa também se destacam. Quase 1/3 do que as empresas devem ao Estado pode ser recuperado por meio de cobrança judicial. O levantamento foi divulgado pela Fundação de Economia e Estatística e pela Procuradoria-Geral do Estado. De acordo com o estudo, os maiores devedores são a indústria de transformação e o comércio varejista. A chamada dívida ativa tributária surge quando uma empresa deixa de pagar os impostos estaduais, como o IPVA e principalmente o ICMS. De acordo com o estudo, essa dívida das empresas chegou a 32 bilhões de reais em abril deste ano. Isso equivale a aproximadamente 60% daquela dívida que o Estado está devendo, está inclusive renegociando junto à União. Então esse montante ele é bastante expressivo. A maior parte dificilmente será paga, porque a dívida é muito antiga, a empresa faliu ou o devedor não foi localizado. Mas cerca de 28%, ou 9 bilhões de reais, podem ser recuperados. Segundo o estudo, se tudo isso fosse pago, o valor poderia quitar 2 anos de todo o déficit do Estado, que é de 4 bilhões de reais por ano.
Cerca de 40% dos municípios gaúchos estão sendo investigados pela Procuradoria de Prefeitos. Ontem, a Operação Transfer prendeu o empresário Éder Silva Badec, envolvido em fraudes de licitações da Prefeitura de Cerro Branco na região central do estado. A operação também levaria um vereador ao presídio estadual de Cachoeira do Sul, mas, segundo os promotores, ele está detido. Veja os detalhes na reportagem de Gabriela Belo. Pela segunda vez em menos de 2 meses, foram apreendidos documentos que devem contribuir na investigação das fraudes em licitações da Prefeitura de Cerro Branco, na região central do Rio Grande do Sul. A Procuradoria de Prefeitos e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado cumpriram nesta terça-feira 2 mandados de prisão preventiva contra um empresário e um vereador do município. O empresário está no presídio estadual de Cachoeira do Sul, mas o vereador está foragido, segundo os promotores. Demos cumprimento a 7 mandados de busca e apreensão, um deles na cidade de Novo Cabrais, outros 6 na cidade de Cerro Branco, e também tivemos que cumprir um mandado de prisão, que nós conseguimos fazer com êxito lá na cidade de Cerro Branco em relação ao empresário local. E estamos ainda empreendendo esforços no sentido de cumprir um segundo mandado de prisão direcionado a um vereador também daquela municipalidade que está sendo investigado pela Procuradoria de Prefeitos em razão de ligações com crimes que, em tese, teriam também o prefeito de Cerro Branco como suspeito. Segundo as investigações, fraudes licitatórias ocorrem na região pelo menos desde 2014. Durante as buscas, os agentes estiveram na residência do prefeito Marlon Leandro Melchior, partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, onde fizeram revistas e recolheram documentos. Cumprimos mandados na casa dele e na prefeitura, inclusive no gabinete do prefeito. Nós aguardamos que ele comparecesse nesses locais, porque são locais que dizem respeito à vida privada dele. Nós gostaríamos de ter feito as diligências com a presença dele nos locais. Infelizmente, ele não compareceu, mas nós cumprimos as diligências. O vice-prefeito acompanhou as diligências na prefeitura. Na casa dele também conseguimos apreender alguns documentos. As diligências foram exitosas nesse sentido mesmo, sem a presença do prefeito. Quem fez contato com familiares do prefeito Melchior foi o promotor assessor da Procuradoria de Prefeitos, André Marquesan. Nós chegamos de manhã na residência do prefeito, conversamos com o pai e a mãe do prefeito e com o sobrinho, e através do celular do sobrinho eu fiz um contato com o prefeito, convidando ele a comparecer tanto na residência, tanto quanto na prefeitura para acompanhar o mandado, porque eu entendo e continuo entendendo que é interesse dele o comparecimento e o acompanhamento da diligência. E o que foi informado, qual o compromisso que ele teria no dia de hoje? O prefeito não detalhou o compromisso, o prefeito disse apenas que conversaria com o advogado e provavelmente voltaria para Cerro Branco, só ele não foi preciso quanto à hora. O advogado Lisandro Santos Machado participou da coletiva de imprensa na tarde da terça-feira na Promotoria de Justiça de Cachoeira do Sul, mas disse que não tem nada a declarar. Na Operação de Maio, quando atuava como procurador jurídico de Cerro Branco, ele avaliou que tudo não passava de uma manobra política. No momento que for instaurada a ação penal, com certeza o município, o prefeito irá se defender e exercitar toda a ampla defesa e o contraditório garantidos constitucionalmente. Dos 497 municípios gaúchos, cerca de 200 estão sendo investigados, segundo a Procuradora de Prefeitos. A investigação em Cerro Branco deve acabar antes do final deste ano. Pode mudar a situação por inúmeras razões, mas em princípio até o final do ano, que é o final do término do mandato do prefeito atual. Esse número muda muito em função daquilo que eu estava falando antes, que nós investigamos crimes cometidos por prefeitos, quaisquer crimes que sejam, em exercício. Então, no final do ano vai haver uma mudança grande, né, porque alguns vão sair, outros vão entrar. Daí o que não era da nossa alçada vai ir para nós, e o que está lá, alguma coisa pode sair para as promotorias de justiça, que daí vão ter a atribuição de
tocar adiante, né? A procuradora comenta ainda que em anos de campanha eleitoral aumentam as denúncias de casos como este. É um município com menos de 5 mil habitantes, né? E com sérias dificuldades, até pelas conversas que nós tivemos ali com os funcionários que nos atenderam ali na prefeitura, né? Então, realmente, são fraudes que acarretam um prejuízo imenso à população. 497 municípios no Rio Grande do Sul e cerca de 200 investigados por fraude. É quase a metade do estado sob suspeita de fraude. Júlio Mafuz tem algo a dizer sobre isso. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Darcy. Boa tarde aos nossos telespectadores. Pois é, Cerro Branco vive um momento extremamente conturbado. Há cerca de 40 dias atrás, a Procuradoria dos Prefeitos, o GAECO, esteve visitando o município de Cerro Branco, fazendo investigações acerca de algumas denúncias sobre fraudes, licitações, dinheiros repassados ao hospital da cidade que estariam com algum tipo de problema. E, em função da necessidade de novas investigações e por terem, de alguma forma, descoberto que algum dos envolvidos, né, nesta fraude, dos investigados nessa fraude, estivessem obstruindo a justiça, foram expedidos, então, 2 mandados de prisão preventiva, né? Essas prisões preventivas, elas são por tempo indeterminado, em razão destas pessoas estarem no dizer da Procuradoria dos Prefeitos, junto lá com a 4ª Câmara do Tribunal de Justiça, obstruindo essas investigações. Pois bem, esse é um problema sério que os municípios brasileiros e os municípios do Rio Grande do Sul enfrentam, principalmente os pequenos municípios. Hoje nós temos aí algo em torno de 200 municípios sob investigação, sem contar todo o aparato que é feito anualmente pelo Tribunal de Contas do Estado, né, que é um órgão administrativo, ele não é um órgão jurisdicional, que faz, digamos assim, então, aquele controle sobre as contas dos prefeitos e das câmaras de vereadores. No caso específico da Procuradoria dos Prefeitos, eles trabalham com notícias criminais, ou seja, não é em função daquilo que acontece no Tribunal de Contas, mas em função de notícias crimes que são, de alguma forma, oportunizadas, né, a essa Procuradoria, então eles fazem, enfim, uma investigação criminal. Então nós temos 200 municípios hoje sob investigação no estado do Rio Grande do Sul. A questão da fraude às licitações, como a gente já viu isso todos os dias na questão da Lava Jato, infelizmente é algo corriqueiro. Muito embora a gente tenha uma lei, a Lei 8.666 de 93, que disciplina e tenta amarrar, né, fazendo com que o dinheiro público seja destinado de forma correta na aquisição de bens e serviços, a gente sabe que fraudes existem, né? E aí não é uma questão pura e simplesmente de falha legislativa ou de brechas na lei. Na verdade, muitas vezes, né, eu não estou aqui falando da questão de Cerro Branco, porque ali em Cerro Branco ainda nós estamos com uma investigação preliminar em cima disso, mas acontece muito em função da própria falta de caráter dos envolvidos, né, sejam dos agentes políticos, sejam dos empresários. É sempre bom ressaltar que quando nós temos corruptos, nós temos corruptores, ou seja, não basta um agente político ser corrupto se nós não tivermos lá do outro lado alguém querendo levar vantagem sobre o dinheiro público. E é importante vocês compreenderem, né, Darcy, que dinheiro público é aquele dinheiro que nós tanto precisamos para a segurança, para a saúde, para a educação, né? É inadmissível que agentes políticos, que empresários se locupletem desse dinheiro que depois vem fazer falta a todos os nossos cidadãos brasileiros que tanto dependemos da atividade do Estado. Então, para encerrar a minha participação rápida aqui no programa, é fundamental a gente ter claro uma coisa, né? Não basta só
os agentes políticos, não basta apenas a Câmara de Vereadores, não basta apenas o Ministério Público, né, o GAECO, fiscalizar. Nós, cidadãos, nós temos a obrigação de prestarmos a atenção naquilo que acontece ao nosso entorno e, sim, em muitos momentos, nós, efetivamente, né, ao fazermos essa, digamos assim, essa fiscalização de sociedade, enquanto membro da sociedade, nós sim fazermos essas denúncias para que a malversação do dinheiro público no Brasil, ela tenha um fim. Não é possível nós convivermos diuturnamente com desvios de dinheiro público. Espero, sinceramente, que a comunidade de Cerro Branco, que tudo isso que está acontecendo lá em Cerro Branco, sirva de lição e que os nossos candidatos a prefeito em todos os municípios do Rio Grande do Sul, especialmente em Cachoeira, prestem muito atenção, porque nem sempre eu posso praticar o bem fugindo da legislação. O próprio prefeito Tuta Melchiors tem dito que o dinheiro repassado para o hospital foi um dinheiro legalmente repassado, que houve a prestação de contas e que era um dinheiro destinado à saúde pública do município. Mas é fundamental que esse dinheiro tenha sido repassado com autorização legislativa e espera-se, né, que isso tenha acontecido e espera-se, sem sombra de dúvida, que essas investigações, né, apontem os culpados pela malversação do dinheiro, que esses culpados, se houverem, sejam punidos, mas que principalmente isso seja de caráter pedagógico para que agentes políticos trabalhem honestamente por todos nós. Darcy. Nós esperamos, Júlio. No domingo passado, um motociclista estabeleceu um recorde negativo na Freeway. Ele foi multado na via que liga Porto Alegre a Osório por estar numa velocidade de 251 km por hora. A infração reacendeu o debate sobre os efeitos da alta velocidade nas estradas brasileiras. No último domingo, uma operação com o radar da Polícia Rodoviária Federal registrou 350 veículos com excesso de velocidade na Freeway. A via expressa já tem velocidade alta. Dependendo do trecho, vai de 100 a 110 km por hora. Mas o motorista dessa moto achou pouco e andou a 251 km por hora. O motorista dessa motocicleta ele não pôde ser abordado, pois as equipes estavam verificando outras situações. Então, ele vai receber a notificação da autuação em casa e depois dos recursos vai ser aberto um processo de suspensão da habilitação dele. Circular com velocidade 20% acima da máxima permitida na via é infração média. São 4 pontos na carteira de motorista e multa de R$ 85,13. Entre 20% e 50% acima da máxima, são 5 pontos na carteira e multa de R$ 127,69. Velocidade acima de 50% da máxima é infração gravíssima. A carteira é suspensa automaticamente e a multa é de R$ 574,62. De 2014 para 2015, houve um aumento de 35% no número de infrações por excesso de velocidade no Rio Grande do Sul. Somente nos primeiros 5 meses desse ano, já são mais de 800 mil multas. E o que é mais preocupante? O excesso de velocidade é a principal causa de acidentes com mortes nas estradas. O excesso de velocidade, além de uma grande causa de acidente, ele é uma causa que potencializa os efeitos do acidente. Um mesmo acidente ocorrido em velocidades diferentes, com certeza o que ocorreu em velocidade mais alta vai ter maior chance de gerar mortos e feridos. Quando o motorista comete infração gravíssima, ele perde o direito de dirigir por um período que varia de 1 mês a 2 anos. Após esse período, é necessário passar pelo curso de reciclagem do Detran. Veja agora no NT Sul as vagas que o Cine oferece para a Cachoeira do Sul. Costureiro industrial, 1 vaga. Técnico em enfermagem, 1 vaga. 1 vaga para auxiliar de serviços gerais,
Esta vaga é exclusiva para pessoa com deficiência. Mecânico de automóveis, uma vaga. Uma vaga para projetista de móveis. Empregada doméstica, uma vaga. Uma vaga para babá. Estas vagas já estão disponíveis em nossa página no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Você pode se dirigir pessoalmente à agência do Cine, que está em novo endereço, na Rua Major Orix, número 1552, no centro. Outras informações você pode obter pelos telefones, código de área 51 3722 3338 ou 3723 5414. A seguir, falamos de TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, um quadro de desatenção, inquietude e impulsividade que prejudica a aprendizagem de crianças e adultos. Nós voltamos em instantes. Segundo a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, o TDAH é um transtorno neurobiológico de causas genéticas que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a vida. Ele se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade e prejudica, é claro, a aprendizagem. A educadora Denise Belladonna traz mais informações sobre esse transtorno. Veja só. Boa tarde. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele já é quase um chavão. Quando começou a ser diagnosticado, pelas suas características no meio escolar, era a hipótese diária, tanto de professores como dos pais. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, também conhecido como TDAH, é um distúrbio do neurodesenvolvimento. Atualmente, ele atinge cerca de 10% das crianças em idade escolar, provocando desatenção e impulsividade, o que prejudica o seu rendimento em sala de aula e, consequentemente, a aprendizagem. Para evitar alarmes falsos, já que a sala de aula é um local de muitas mentes, com suas ações e reações e muitos mundos que se unem num só local, o diagnóstico deve ser preciso e feito por um médico. Segundo a professora do curso de pedagogia da Anhanguera de Cascavel, Juliana Neves Pinheiro, quando avaliam o sintoma e não a função cerebral, toda criança agitada ou dispersa é rotulada com TDAH, mas nem todos os casos são reais. Há transtornos e síndromes que possuem sintomas parecidos, ou mesmo fatores psicológicos ou sociais que podem levar ao aparecimento de determinados comportamentos. Então, a consulta médica é indispensável para confirmar o transtorno e iniciar a intervenção. Outro aspecto que deve ser levado em conta é que existem vários níveis de TDAH e para cada nível, um procedimento diferente a ser adotado. Um detalhe bem importante é que a psicoterapia, através de psicólogos e psicopedagogos, pode auxiliar especialmente no convívio das pessoas com o transtorno. É na hora da aprendizagem que a atenção é requisito indispensável. Então, por isso, é na escola que essas características precisam ser contornadas e, baseada nas observações da pedagoga Juliana Pinheiro, eu passo algumas dicas a você, professor ou professora, que está na situação de promover a aprendizagem dos alunos com TDAH. Crie um ambiente organizado e com uma rotina. Fale pausadamente, olhando nos olhos e também use frases curtas. Crie estratégias de lembretes. Subdivida as tarefas e atividades menores com menor tempo. Use sempre textos curtos. Evite sobrecarregar a criança com atividades extras. Procure cobrar o desempenho da criança e não os resultados. Use técnicas de respiração e relaxamento para ajudá-la no autocontrole. Elogie de forma descritiva todos os avanços da criança. Evite comparações. Deixe claro para a criança quais são as regras e limites.
Repita sempre que ela precisar as instruções e regras. E assim, professor, cresça na missão e no exercício da sua profissão. Ensinar é um privilégio e, transpondo dificuldades, uma distinção ainda maior. Até o nosso próximo encontro. Ainda sobre educação, a mobilização pelo funcionamento da Escola de Ensino Médio do Piquiri, aqui interior de Cachoeira do Sul, ganha força. Segunda-feira aconteceu mais um encontro de trabalho da Secretaria Estadual de Educação em Porto Alegre. Esta reunião, realizada na SEDUC, reuniu pela primeira vez todos os segmentos interessados, todos os segmentos necessários para a reativação da Escola de Ensino Médio do Piquiri. O vereador Vinícius Cornélio participa deste processo desde o início. Vereador, boa tarde. Boa tarde, Helena. Boa tarde a todos que nos assistem. A comunidade está cada vez mais confiante na possibilidade de abertura dessa escola agora no mês de agosto, no segundo semestre letivo desse ano. Nós conseguimos um fato histórico, na minha opinião, para o estado do Rio Grande do Sul, aonde colocamos na mesma reunião o presidente do Conselho Estadual de Educação, junto com o secretário estadual de Educação e mais a coordenadoria regional aqui da 24ª de Cachoeira do Sul, a vice-prefeita municipal com as pastas do planejamento e do meio ambiente, que é responsável pela questão do habites e pela questão da liberação ambiental, e também a comunidade acompanhando essa negociação entre a secretaria na possibilidade de abertura emergencial dessa escola já no segundo semestre letivo desse ano. Então, nós esperamos que essa reunião, que foi tratado tecnicamente todos os itens que faltam para a abertura da escola, que é a questão do habites, que é a questão da liberação ambiental, a ligação de água, a ligação de luz nessa escola, também as questões envolvendo o refeitório, que foi dito pelo presidente do Conselho, que não há essa necessidade de colocar no primeiro momento uma estrutura de um refeitório definitivo, mas sim nós colocarmos um container onde foi assumido pela secretaria uma possibilidade de em 40 dias o container estar colocado lá na comunidade. Então, toda a expectativa da comunidade é para que no dia 4 de agosto, na audiência pública que nós faremos novamente na comunidade, nós possamos colocar como quase que uma prestação de contas por parte da secretaria, no sentido que a gente possa viabilizar a abertura no segundo semestre desse ano da Escola do Piquiri. É isso que a comunidade espera, é isso que nós estamos trabalhando desde o início e acho que a secretaria está num ritmo bastante acelerado, também na contratação de professores de maneira emergencial, para que possam iniciar os trabalhos já na Escola do Piquiri, já agora nesse próximo período. Pode-se dizer que este encontro, que essa reunião foi como que uma distribuição de tarefas? Praticamente isso, né? Nós pegamos todas as necessidades que faltam, aonde o Conselho apontou o que há necessidade de ser feito para que a escola possa ser aberta. O secretário distribuiu tarefas, né? Dando as tarefas e o responsável por determinada tarefa. E com prazo de ação para que essa tarefa seja cumprida. Então nós saímos da reunião muito otimistas que até a primeira quinzena de agosto nós teremos condições de todas essas tarefas, essas atividades serem concluídas, né, serem desenvolvidas nesse período até lá. Então o que nos chama também a atenção é que não necessariamente as aulas necessitam iniciar no primeiro dia do segundo semestre letivo. Elas podem atrasar uns 10 dias, 20, enfim, mas a preocupação da comunidade é que não passe do mês de agosto, não passe, enfim, do segundo semestre letivo desse ano, a abertura em caráter emergencial dessa escola, para que os jovens da comunidade do Piquiri possam estudar na sua comunidade. Existe uma coesão de ideias, de propósito entre a SEDUC, entre o Conselho Estadual de Educação, entre todas as partes? De forma muito concreta, nós percebemos que estão falando a mesma língua, muito trabalho por parte da Coordenadoria Regional de Educação aqui de Cachoeira do Sul está se empenhando muito para desenvolver as suas tarefas, para poder fazer com que sejam atendidas minimamente as exigências que precisam para que a escola possa funcionar. A principal preocupação que se tenha é não somente começar as aulas com a estrutura do prédio, mas sem as condições mínimas de qualidade de ensino
para os jovens do Piquiri. Então, eles estão se empenhando muito, trabalhando contra o tempo, para que essas condições sejam atendidas num espaço curto de tempo e que a gente possa oferecer um ensino de qualidade para aquela comunidade que tanto precisa, que tanto necessita de uma educação, de um ensino médio na comunidade do Piquiri. O deputado estadual Altemir Tortelli, que também é integrante da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, acompanha todo esse processo desde o início e também esteve presente nesta audiência. Ele também está bastante otimista com tudo o que está acontecendo. Saímos da reunião com o compromisso de todos estarem presentes na próxima reunião, dia 5 de julho, para fazer uma checagem desses encaminhamentos todos, e o compromisso de estarmos todos presentes na audiência pública que estará sendo convocada e coordenada pela Comissão de Educação da Assembleia no dia 4 de agosto. A minha avaliação é positiva, na minha impressão que eu tenho, há uma disposição séria e responsável do secretário da Educação do Estado, e ficou muito claro e evidente que ele tem uma determinação, passou essa determinação para a sua equipe, para os seus diretores e para a própria Coordenação Regional de Educação, de que, de fato, o governo, e especialmente ele, o secretário de Educação, quer que a sua abra no mês de agosto deste ano. Portanto, sempre bastante convencidos e esperamos que todos os encaminhamentos assumidos sejam executados nessas próximas 2 semanas. Tenho certeza que a presença da comunidade, a ação da comunidade, a pressão que a comunidade está fazendo, foi e continua sendo fundamental. Portanto, nós recolocamos, motivamos mais uma vez a comunidade para continuar mobilizada, continua se articulando com as suas lideranças e cada vez amplie mais essa mobilização, porque efetivamente esse sonho se torna uma realidade. Quarta-feira com dia de sol e muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. As temperaturas ficam entre 7 e 19 graus. Amanhã, quinta-feira, Cachoeira do Sul terá dia de muitas nuvens. A quinta-feira será nublada e com chuva à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 15 e 23 graus. Já na sexta-feira, o dia será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado durante a tarde. À noite, haverá muitas nuvens. As temperaturas ficam entre 14 e 19 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O sol aparece com nuvens no Rio Grande do Sul, apesar de períodos de maior cobertura de nebulosidade em algumas áreas. Durante a tarde, a temperatura promete ser agradável, apesar da instabilidade em algumas áreas do estado, que podem trazer chuva forte com possibilidade de granizo. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 19 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 18. Em Passo Fundo, no norte do estado, 20 graus. E em Santa Maria, na região central, 17. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 21 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 14. O Distrito 4780 do Rotary Internacional é composto por 22 cidades, dentre elas Cachoeira do Sul. Recebemos hoje o governador do distrito, Ari Marques Ferreira. Boa tarde, Ari. Boa tarde, Darcy. Boa tarde a todos. Seja muito bem-vindo aqui ao NT Sul, a TV Cachoeira e a Cachoeira do Sul. Muito obrigado. Está conosco também Júlio. Júlio, que é agora o novo presidente também do Movimento Rotário, agora dos Arrozais, não é isso? Isso, do Rotary Clube de Cachoeira do Sul Arrozais, um dos Rotaries da cidade. Ari, fala pra gente como que você tem visto o trabalho aqui da região, do Movimento Rotário dessa região. Darcy, eu fiz a primeira visita, que nós temos um itinerário de visitas, e foi escolhido Cachoeira do Sul para nós realizarmos a primeira visita, e que fizemos ontem no Clube Cachoeira Alta. Cachoeira Alta, né? Zona Alta. E a receptividade é muito boa de todos os clubes. E aqui a gente encontra, para o governador, a gente vai aos clubes fazer essa visita para ver como está atuando os seus projetos, as suas ações dentro da comunidade e dentro do Rotary, servindo, né? Há uma união diferente no movimento rotário aqui de Cachoeira do Sul e região? Cada Rotary tem a sua característica. Cada um age da sua maneira, até pela região, às vezes, não é? Porque a nossa aqui é Rio Grande do Sul, mas a grande parte, né, que a gente atinge no distrito,
mas cada Rotary tem a sua característica, a sua maneira de realizar reunião, de fazer seus projetos. Então, e a marca desse movimento rotário é a união de todos os clubes. É a união. E o companheirismo, né? O companheirismo Sim. é nosso carro-chefe e forte do Rotary. Aí que nós promovemos as nossas ações. O Rotary é sempre engajado nessas causas sociais. Um exemplo disso foi o carreteiro que aconteceu no mês passado aqui em Cachoeira do Sul. O valor arrecadado vai ser revertido para o projeto social Criança no Esporte do Botafogo Futebol Clube. De que forma, Júlio, foi escolhido esse projeto para receber esse benefício? Os Rotary já vinham trabalhando há algum tempo com atividades lá dentro do Botafogo, um clube de Rotary. E aí, há uns 3 anos, foi pensado em acrescentar mais benefícios para dentro pela seriedade que foi notada pelo trabalho que estava sendo realizado. A Prefeitura também deu bastante apoio. E esse projeto veio sendo trabalhado nesses 3 anos. Agora, através da Fundação Rotária, foi conseguido essa verba de $30 mil para ser investido lá, nesse projeto. Os clubes do distrito entraram com $8 mil e o restante todo do valor veio da Fundação Rotária, através de doações que são formadas num fundo com doações de clubes de todo mundo, né? Ari, de quanto em quanto tempo que o Rotary escolhe uma causa para apoiar? O Rotary trabalha sobre metas. Ela tem todos os anos, quando é eleito o presidente Rotary Internacional, ele faz as suas metas. E aí ele passa para os seus governadores de todo o mundo. E aí cada governador vai atuar no seu distrito. Eu diria assim que a Fundação Rotária, nós temos um trabalho muito forte que é para arrecadar para todos os projetos no mundo, né? E através desses projetos se faz o combate da poliomielite. E a poliomielite nós conseguimos erradicar praticamente todo mundo, mas tem 2 países ainda, Afeganistão e Paquistão, que estão só esperando o certificado para nós totalizar esse trabalho. Fala um pouquinho da essência do movimento Rotário, do Rotary Internacional. É a maior instituição, né, que tem. Para te dar uma ideia, nós temos a única instituição que tem a cadeira na ONU. Nós trabalhamos com várias, por exemplo, a imagem pública, que hoje nós estamos trabalhando em cima disso aí, porque a maior parte das pessoas não conhecem Rotary. E a nossa instituição é muito grande e ela faz um trabalho assim muito intenso. Então, até mesmo para que as pessoas possam conhecer um pouco melhor, porque o senhor disse que eles não conhecem tanto, o que é o Rotary? Qual é a essência do Rotary? O Rotary é uma instituição que é composta por voluntários e que somos nós, rotarianos, que trabalhamos em benefício dos projetos de comunidade, desses projetos grandes, da Polio Plus, da Fundação Rotária. Como que está a tua expectativa para esse próximo ano? O trabalho dentro do Rotary de Cachoeira do Sul, ele é bem tranquilo, digamos assim, porque o envolvimento entre os clubes é muito grande. Sim. Então, quando é preciso uma atividade, um evento qualquer, alguma ação, se consegue esse apoio entre todos os clubes. E cada clube tem as suas ações individuais. E como é o clube formado com várias categorias, como se diz, profissionais de várias áreas, consegue-se atingir as ações de forma bem ampla. Então, dentro do movimento rotário todo de Cachoeira, com todos os 5 clubes, mais o Rotaract, Interact, Casa da Amizade e recentemente o Rotary Kids, essas pessoas todas se envolvem e conseguem atingir uma grande parte da população com suas ações. E é bem tranquilo de trabalhar, todo mundo pega junto. Que coisa boa. Ari, algum projeto previsto, algum projeto especial previsto agora aqui para o Distrito 4780? Eu estou começando a minha visita e já com a satisfação recebi do clube, esse aí é um projeto do meio ambiente que estão fazendo, recolhendo
zona alta, não é, recolhendo esses óleos que são processados e transformando assim, não é, e, além de preservar o meio ambiente, estão preservando também e chamando a população a participar disso aí. E o mais interessante que eu acho em toda essa caminhada que Rotary faz é atuar junto às escolas, conscientizando os alunos, levando a mensagem da boa postura, da boa conduta, né, para preservar o seu meio ambiente e a sua cidade. Tá certo, eu gostaria de agradecer. Gostaria de deixar alguma mensagem, Júlio, aqui agora, como novo presidente do Rotary dos Arrozais? Sim, a população que queira conhecer um pouco mais sobre o Rotary, tem 5 clubes na cidade de portas abertas para receber qualquer um que queira participar de uma reunião, sem compromisso nenhum, sem ônus nenhum, e saber um pouco mais de como é que a gente age, conhecer as pessoas que participam do Rotary, que vários locais da cidade vocês vão encontrar rotarianos e dispostos a ajudar as ações da cidade. Tá certo. Seu Ari, gostaria de deixar alguma mensagem? Eu gostaria de dizer assim que o nosso presidente do Rotary Internacional é John Guerin, e o lema dele todos os anos tem um lema, né? Cada presidente faz o seu lema. E o nosso é Rotary a serviço da humanidade. No meu entendimento, eu me emocionei lá quando foi o treinamento. A profundidade que tem, que é realmente o que o Rotariano e Rotary faz para a humanidade. Então, Rotary a serviço da humanidade. Tá certo. Parabéns pelo trabalho de vocês, Júlia, agora nessa nova presidência. Sucesso nessa empreitada. Muito obrigada pela participação de vocês. Nós é que agradecemos. Muito obrigado. Nós ficamos por aqui. Obrigada a você pela sua companhia. Até amanhã. Tchau.